limpeza. Limpeza é função ou não é função da enfermagem? Toda vez que alguém fala o seguinte, se a enfermagem não fizer, quem fará? Se a pessoa usa esse argumento, já começa errado, já começa errando. Por quê? Se a pessoa usa esse argumento para poder questionar, fundamentar que é função da enfermagem fazer alguma coisa, seja limpeza, seja preparar material para médico, seja chamar médico no quarto, seja fazer qualquer coisa, é errado. Esse fundamento não existe, porque tem que ter uma pessoa para isso. Vamos supor que no teu hospital não tenha maqueiro e é sempre a enfermagem que faz o trabalho de transporte do paciente, empurrando maca ou cadeira. Lembre-se sempre que a enfermagem acompanha o paciente, sempre deve acompanhar. Porém, quem empurra a maca, quem empurra a cadeira, é um profissional que pode ser maqueiro, pode ser um mensageiro, dependendo do local que seja o nome. Qual o local do seu estado, do seu município, do seu hospital que dá esse profissional que empurra a maca? Maqueiro? Mensageiro? Não importa. Então, é função dele. Perdão. É a função dele. Se a pessoa usa esse fundamento, que se a enfermagem não fizer, quem fará? Não tem fundamento. Não tem, isso não é fundamento. Então, durante anos e anos, foi empurrando na enfermagem funções de que não tinha dono. Quer ver outra função que não tinha dono e que empurraram na enfermagem? E é uníssono, no conselhos, que não é função da enfermagem, ficar com a posse de pertences do paciente. Se você for ver os pareceres, todos que eu conheço, todos falam que pertence não é função da enfermagem. A guarda de pertence não é função da enfermagem. O que é função da enfermagem? O paciente chegou, ou o paciente está no setor, vai para um centro cirúrgico, o paciente vai para fazer um exame, a enfermagem vai catalogar os pertences, seja colocar em um documento específico e encaminhar para um setor responsável. Essa é a função. Guardar, não. Então, os coréns têm o mesmo pensamento que é o correto, que não é função da enfermagem. É correto? Então, a gente coloca a enfermagem para fazer funções que não são dela, porque não tem ninguém, ou não querem contratar uma pessoa para fazer isso. Outra função também que colocam para fazer e falam, olha, se a enfermagem, se não fizer, quem vai fazer? Que é a limpeza, por exemplo, do laringoscópio, a limpeza do carrinho de parada. E se a gente falar sobre limpeza especificamente, seja de bancada, seja de carrinho, seja de leito, seja de bomba difusora, seja de materiais, preste atenção. Nós devemos pautar as nossas ações e as nossas funções em legalidade. O que é isso? O que a lei diz sobre isso? O que a lei fala sobre esse determinado tema para a nossa classe? Se a lei fala que é função, acabou. É a função da enfermagem. Se a lei fala que não é função, que não está escrito na lei, essa interpretação não pode ser colocada. Então, pensa comigo. Em questão de limpeza. Na lei do exercício profissional, não tem nada que fale sobre limpeza. Porém, no decreto que regulamenta a profissão, só tem um artigo, que é um inciso, que fala sobre o seguinte. É a função da enfermagem, que lá especificamente do auxiliar de enfermagem. Se é a função do auxiliar de enfermagem, também é função do enfermeiro e do técnico de enfermagem, que é zelar pela limpeza. Se você for buscar o significado de zelar pela limpeza, não é limpar. Zelar pela limpeza não é limpar. Zelar pela limpeza é manter aquele ambiente limpo. Por exemplo, quando você vai fazer um procedimento e você começa a tirar uma gaze, ou você vai fazer trocar o soro do paciente, tem aquele envelope do soro, você tira, você vai colocar onde? Num local para descartar o lixo, o resíduo, naquele saco azul, ou no branco, ou no caso de que tenha sangue, vai ser no branco. Porém, você não vai jogar no chão, você vai manter aquele ambiente limpo. Vai zelar pela limpeza. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu de trocar a dieta interal e cair dieta interal na bomba difusora ou no chão, e você passar lá uma gaze, ou um pano, sei lá, ou até um lençol sujo do paciente e tirar ali aquela sujidade. Você, especificamente, né, está mantendo aquele ambiente limpo. Seria sua função limpar ali aquele ambiente? Teoricamente, não.
mas caiu na bomba difusora, você vai lá tirar a mesma coisa, né? Caiu um povidine, um desgermante na cama do paciente, na estrutura da cama, você vai lá, passa uma gase para poder tirar aquilo ali. Não especificamente, você vai sair limpando todas as camas, todos os leitos, mas é zelar pela limpeza. É isso que fala a nossa legislação. A enfermagem é responsável por zelar a limpeza. E é só a enfermagem que é responsável por zelar? Não. É o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, é o recepcionista, é o assistente social, é o maqueiro, é o vigilante. Todo mundo é responsável por zelar. É o laboratório, é o técnico laboratório, é o biólogo. Todo mundo que está ali na assistência ou envolvido nela, direta ou indiretamente, ele deve zelar pela limpeza. Então, especificamente é isso. Quando a gente fala sobre processo de esterilização, é completamente diferente. Vocês acreditam que quando a gente passa um álcool no termômetro, é limpeza ou desinfecção? É limpeza ou desinfecção? São coisas diferentes. Você vai assumir um setor numa clínica médica, vai ficar na medicação, e você recebe o setor, e você vai na bancada, e você quer, por exemplo, passar um pano com álcool, sei lá. Você não é responsável pela limpeza daquele local. Não é porque você passa uma gase com álcool que você seja responsável pela limpeza daquele local. E sim, você está mantendo aquele ambiente limpo. Processo de esterilização é no CME. Processo de esterilização no CME. E lá, a enfermagem também faz limpeza. Se você falar comigo se a enfermagem faz limpeza, ela faz. Dentro do processo de esterilização. Não sei se vocês sabem, mas tem várias empresas que não possuem profissionais de enfermagem que atuam em CMEs, inclusive de hospitais públicos. É uma empresa contratada que assume somente o CME para fazer esta parte dentro do hospital. Porém, falar que CME, se não é limpeza lá e é limpeza dentro da assistência, por exemplo, são coisas diferentes. Voltando na limpeza, tá? Voltando na limpeza, especificamente no laringo, por exemplo, qual o sentido da enfermagem ter lá uma autonomia, uma profissão autônoma, que não é interligada ao médico, por exemplo, ser obrigada a limpar o laringo que o médico utilizou? Você que trabalha na assistência, assim como eu, você que trabalha em locais que realizam intubação, numa emergência principalmente, tá? Uma sala vermelha, uma sala amarela, uma sala de trauma, uma observação. Quantas vezes você já viu uma intubação? O médico intubar o paciente e deixar o laringo e a lâmina no leito do paciente. Eu estou mentindo? Ou estou falando a verdade? É isso que acontece ou não? Deixa a lâmina suja na cama, no leito do paciente. E aí a enfermagem que pega aquela lâmina e vai limpar. Tem algum sentido da enfermagem limpar o laringo que o médico sujou em um procedimento médico? Cada vez mais os CRMs e o CFM brigam pela autonomia médica dos procedimentos médicos. Se ele é responsável legal pela intubação, ele tem que terminar o serviço dele, que é limpar o laringo. Porque o próximo intubação que tiver, ele precisa daquela lâmina para realizar a intubação. Então, são coisas completamente diferentes. As pessoas têm essa mentalidade de utilizar essas fundamentações para falar que a enfermagem é responsável por limpeza. A enfermagem é responsável por limpeza, por exemplo, do ventilador, passar uma gaze, um pano no ventilador, sei lá como seja na sua instituição, como é que faz isso, daquele paciente que esteja em uso de ventilador mecânico, da bomba difusora. Porque não faz sentido um profissional da higienização limpar aquele material, já que aquele paciente está em uso. Se aquele profissional da limpeza, da higienização, mexe algum parâmetro, dá um stand-by, sei lá, na bomba de nora, aquele paciente tem uma complicação. E alguma pessoa pode falar, olha,
esses profissionais devem ser treinados, capacitados para mexer nesse aparelho. Eu ainda entendo que não é para mexer. Leito do paciente, somente quando o paciente não estiver no leito. E aí sim, é equipe de higienização. Enquanto o paciente estiver no leito, seria com a enfermagem, aí tudo bem, não há que se questionar. Agora, ter escala de limpeza de expurgo, escala de limpeza de copa, escala de limpeza de materiais que estão guardados no almoxarifado, ou em locais que são em reserva de material, onde tem lá bombas infusores. Tiram os profissionais da assistência para colocar nesses lugares. Preparar material para médico. Em 2021, o Corém do Distrito Federal publicou um parecer que dizia que é função da enfermagem preparar material para médico no CTI. Então, a enfermagem prepara, por exemplo, a bandeja com os materiais para o médico fazer a punção profunda. E dali surgiu um movimento, né, contra esse parecer, indicando que aquele parecer viola algum entendimento que a enfermagem não pode se responsabilizar por preparar material para médico. Gente, se institucionalizar que a enfermagem é responsável por preparar material para médico, nada contra o profissional médico. Aqui é posicionamento de cada um. Eles brigam pelo posicionamento deles e brigam muito bem. Cada dia brigam mais e brigam melhor. E a tendência é eles subirem muito mais no posicionamento deles, ainda mais usando bem a mídia como eles usam, e a enfermagem ficar parada. Do jeito que está essa briga, está desleal. Outra, limpar laringo para médico não é função. Disparidade do que diz autonomia. Liberdade de profissão. Nem que autonomia não é relacionada a ser livre de outro profissional. Autonomia é a capacidade de você poder decidir se faz ou não faz alguma coisa. Agora, a enfermagem é uma profissão completamente diferente do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta. O que falta em nós é um posicionamento mais forte, igual ao que eles têm. Então, depois desse movimento, neste ano, lógico que para fazer um parecer, gente, não é simples, ainda mais um parecer com este tema, com essa problemática. O Corém do Distrito Federal mostrou uma grande evolução deste parecer. Lógico que eles têm outros pareceres maravilhosos. O Corém do Distrito Federal tem pareceres maravilhosos, assim também como todos os Coréns têm pareceres muito, muito bons para serem usados por nós. E que a quantidade de parecer bom é muito maior do que parecer ruim. Então, devemos pontuar isso. E o Corém do Distrito Federal trouxe um parecer maravilhoso esse ano, dizendo que não é função da enfermagem preparar material para médico. E aí, Bruno, em nenhum momento é função da enfermagem? Qual é o meu pensamento sobre isso? E no evento do Corém de Minas Gerais, que mais uma vez eu foco, eu falei, um evento maravilhoso, foi feito pela vice-presidente do Corém de Minas Gerais, Maria do Socorro, é o seguinte, meu posicionamento é, duas situações, uma devemos e outra podemos. Devemos, paciente, urgência ou emergência? Aquele paciente que, quanto mais tempo você gastar, pior fica para o paciente, é aquele momento que a gente vai preparar uma bandeja. Uma situação, enquanto o médico se prepara, fazendo a sua higienização, para fazer o procedimento, é ali que a gente vai preparar o material, porque ali tempo é vida. Tempo é vida. Então, a gente prepara o material para ser rápido. Ou nós, ou um residente de medicina, ou outro médico, sei lá, nós que eu falo ali, a gente não pode negar neste momento. Negar neste momento seria uma omissão. Ok? Então, pronto. Se na sua cabeça você tiver um questionamento, fala, esse paciente é de urgência e emergência? Ou este paciente vai ter um acesso profundo porque não tem acesso mais, ele precisa de um acesso profundo. Ou vai fazer uma paracentese eletiva. E aí sim, ele prepara o seu material. Não tem cabimento da enfermagem preparar. Porque tem cabimento o médico, enquanto o médico fala assim, olha, eu vou tomar um café, isso ninguém me falou. Isso ninguém me mandou mensagem. Isso eu vejo, eu já vi, e ainda vou continuar vendo na prática, dentro de uma unidade hospitalar. O médico fala, eu vou ali tomar um café, eu vou ali adiantar as minhas evoluções, eu vou ali adiantar o meu trabalho
enquanto você prepara o material para mim. E isso acontece no dia a dia de todo mundo. E aí, nessa situação, se caracterizar a responsabilidade da enfermagem preparar material para médico, ponto final, a enfermagem é secretário de médico. Não temos que questionar mais. Se institucionalizar que em todos os casos a enfermagem é responsável por preparar material para médico, acabou. Nós seremos, sim, secretários de médicos. São aqueles profissionais que estão ali para auxiliar o médico. E na nossa lei, em nenhum momento fala que devemos auxiliar o médico, por exemplo, para exame. Diz que devemos preparar o paciente para o exame. Isso está no nosso decreto. E agora, eu quero te mostrar, e você vai dar sua opinião sobre o tema preparar material para médico, na visão do Conselho Federal de Enfermagem, na pessoa da uma conselheira federal, que eu esqueci o nome, mas eu vou trazer aqui para vocês a fala da conselheira. E assim, uma oratória muito excelente dela, um posicionamento muito agradável, a fala dela, mas o entendimento do COFEM sobre esses dois temas, limpeza e preparo de material para médico. Eu vou colocar aqui para a gente assistir. Obrigada, doutora Socorro. Então, a doutora Socorro já me apresentou, estou como conselheira federal nesta gestão do Conselho Federal de Enfermagem, e nós também nos deparamos aí nas redes sociais com esse assunto polêmico, e imediatamente, doutor Manuel Carlos, que é o presidente do Conselho Federal, pediu para que a gente analisasse a matéria a fundo, né, e emitisse aí um parecer, né, que pode ser aprovado pelo plenário do COFEM para normatizar o tema a nível nacional, né. De antemão, a gente já coloca que o nosso entendimento é que essa função é legalmente reconhecida para a enfermagem, foi bem esclarecido aqui pela equipe, né, aqui do Corém Minas, junto com o Socorro e os dois fiscais, né, que antecederam, né. O Conselho Federal, ele normatiza a profissão à luz do que a lei do exercício profissional trata, né. Nós temos aí um artigo específico que fala da limpeza, né, e da organização do material, de equipamentos e de unidades de saúde. Então, é baseada nesse artigo do decreto que regulamenta a lei do exercício profissional, que nós do Conselho Federal de Enfermagem entendemos que é uma atribuição da enfermagem, né? A limpeza, né, a desinfecção e a esterilização de materiais também está prevista no decreto, né? Como foi colocado a questão da pirâmide de Kelvin, né, relacionada à hierarquia das normas, né? Então, isso está previsto na lei e cabe ao Conselho regulamentar. O profissional de enfermagem, né, precisa conhecer a lei do exercício profissional para que ele não faça algo que possa comprometer ou ser considerado negligência, né? Então, na hora que ele se recusa a realizar determinada atividade, e essa atividade está prevista na lei do exercício profissional, isso pode ser considerado uma negligência, né? Lembrando que, e aí a gente também falando da hierarquia das normas, né? Lembrando que a Constituição Federal, né, ela traz ali que o exercício profissional ele é livre no Brasil, desde que atendidas as proposituras que a lei definir, né? E a enfermagem tem aí a lei que regulamenta, né? Além disso, também na Constituição fala, o artigo 196, que a saúde é um direito de todos, né? E a enfermagem, ela é considerada uma profissão da área da saúde. Quem fala isso? A lei do exercício profissional. Então, dentro da área de saúde, né, algumas atribuições estão previstas para a enfermagem, e uma delas é justamente essa, né? Então, nós vamos trazer esse entendimento de forma clara em algum tipo de normativo, que a gente ainda está definindo se vai ser uma resolução, né, ou se vai ser um parecer normativo, visto que se está surgindo dúvidas em relação ao exercício profissional referente a esse item do decreto, que trata exatamente sobre a limpeza, zelar pela limpeza e ordem dos materiais, né, nós então vamos fazer
uma norma infralegal, né, que no caso aí seria ou através de uma resolução, né, ou através de um parecer normativo para esclarecer para a enfermagem, para que não haja dúvida, até porque numa situação de risco em que o profissional se recusar a fazer essa atividade, ele pode sim responder, inclusive eticamente, né, por negligência, que a negligência é não fazer algo que te compete, né? Ou, inclusive, também ele pode responder criminalmente, dependendo do grau da gravidade, né? Vamos imaginar uma situação em que o profissional em que o paciente chega, né, e o médico precisa fazer, por exemplo, um pneumotórax, né, numa situação de urgência e a enfermagem, né, se recusa a preparar esse material para o médico. E o paciente evolui aí para uma priora respiratória, uma intubação de urgência e uma parada cardíaca, né? Então, num caso desse, né, e aí, né, o que que o juiz vai olhar, né? Ele vai olhar que essa atividade está na lei do exercício da profissão da enfermagem. E aí o juiz pode entender que houve uma negligência da equipe de enfermagem ou do profissional de enfermagem. E esse profissional pode responder por esse agravamento do quadro do paciente. Então, é muito sério, né? É um assunto que o Conselho Federal está debruçado, estudando em relação a isso, e a gente tem que pensar a nível nacional, né? Não pensar só a nível local ou regional. Um parecer, como foi feito pelo Corém DF, né? O Distrito Federal, ele é uma região muito pequena, ela não reflete o que acontece no resto do país, né? Nós temos situações aí que o médico muitas vezes é um plantonista, né? Em vários locais aí do interior do estado, né? Nós temos pronto-socorros, unidades de atenção, tipo UPAs, né? Que atende com um médico, né? Então, a equipe multiprofissional, e no caso a equipe de enfermagem, ela atua em conjunto, né? E isso está previsto aí, essa atividade na nossa lei, no nosso decreto. Então, nós vamos trazer isso de uma forma para esclarecer mesmo a enfermagem das suas atribuições. Tá aí. Essa foi a fala do pensamento do Conselho Federal de Enfermagem. Então, pela fala, né, da conselheira, nós podemos prever que a fala dela é essa, né, que vai vir uma normativa, a gente não sabe se vai ser uma resolução, um parecer normativo, para poder esclarecer e determinar que limpeza e preparo de material para o médico vai ser função da enfermagem. É assim, eu entendi a fala dela. Não sei se você entendeu da mesma forma, mas vamos trabalhar a mentalidade para que esse tipo de situação não possa cair nas costas da enfermagem. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre esse tema. Se você puder colocar aqui nos comentários, você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo no gravado, comenta aqui para mim. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse tema. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, para você que assistiu. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. É gratuito, só apertar o botãozinho vermelho, se inscrever, que está sempre conteúdo. Todo dia estou postando vídeo nesse meu canal aqui no YouTube, no TikTok e também no Instagram. Um abraço a todos, fiquem com Deus. O direito da enfermagem sempre.